Estamos de volta! É isso aí! Chegamos, aula de matemática para você que é estudante da Rede Municipal de Ensino de Feira de Santana, das turmas de 8º ano, tá bom? Bom, eu sou o professor Iago Ramos, venho lá da Escola Municipal Faustino Dias Lima, tenho pele branca, cabelos pretos. Nesse momento aqui da aula, eu visto uma camisa preta e por cima visto um jaleco branco. E aqui atrás de mim, como já é de hábito, cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana. E nesse cartaz tem as logomarcas da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e também da própria Secretaria de Educação aqui da nossa cidade, tá bom? O que é que nós temos para aprender juntos? Eu aqui, você aí do outro lado, nessa aula, um tema que a gente já iniciou na aula anterior a essa, tá? Se você acompanhou essa aula anterior, talvez você já esteja, né, tentando lembrar do que foi que a gente falou. Caso você não tenha visto essa aula anterior, fica tranquilo, fica tranquila, porque eu vou trazer essas coisas de novo aqui para essa aula, certo? Bacana? Bom, afinal das contas, o que é que a gente estudou nessa aula anterior e que a gente ainda vai estudar nessa aula é a notação científica, tá bom? E o que é essa notação científica? A notação científica nada mais é do que uma forma de a gente escrever números muito grandes, que à sua direita tem vários zeros, tá? Ou números muito pequenos, que são números que à esquerda tem um monte de zeros e geralmente esses números já vêm com vírgula, tá bom? Então essa é a notação científica, tá? Bom, mas talvez você esteja se perguntando, mas como é que faz, né? Caso você não tenha acompanhado a aula de antes. Caso você já tenha acompanhado, você vai reforçar o que você já viu, tá? Bom, eu dividi em dois casos, tá? Então, o primeiro caso, eu já vou rascunhar aqui na tela, certo? É um caso de um fato astronômico, certo? E nesse fato astronômico, a gente tem ali um número grande, tá? Mas esse número grande não é um número grande na quantidade de algarismos, tá bom? É um número grande no seu valor. O valor desse número é o valor de um número grande. Olha só aqui, tá? É esse número aqui, ó. Olha só que númerozão enorme, né? Esse número aí é o número 9.461.000.000, se eu não li errado, tá bom? O valor desse número grande, desse número é um valor grande, né? Então a notação científica é uma forma de a gente escrever esse número aí, tá bom? E essa forma é sempre um número multiplicado por uma potência de 10. Sempre assim. A notação científica sempre vai ser desse jeito, tá bom? Então aquela interrogação ali vai ser um número, esse número vai multiplicar uma potência de 10. Vai multiplicar 10 elevado a alguma coisa. Como é que a gente acha o número que multiplica a potência de 10? E como é que a gente acha o expoente daquele 10 ali, tá bom? Bom, esse número que multiplica a potência de 10, ele tem uma condição e é sempre assim, tá bom? Precisa ser um número maior ou igual a 1, até pode ser 1, tá? Números de 1 e maiores que 1, e ao mesmo tempo esse número precisa ser menor do que 10. Por exemplo, 2. 2 é maior do que 1 e ao mesmo tempo menor do que 10. Tá bom? Beleza? Então esse número que multiplica a potência sempre vai atender a essa condição, que é a condição para escrever, né, a notação científica. Tá bom? Belezinha? Bom, mas como achar esse número, tá? E aí a gente vai usar agora uma tal de uma vírgula. A gente vai colocar uma vírgula naquele númerozão ali, tá bom? De uma forma que a gente ache esse número. Por exemplo, se eu coloco esse número aqui, a gente não tem esse número que é maior que 1
e menor do que 10 ao mesmo tempo, né? Esse número aqui está muito maior do que 10 se a vírgula ficar localizada ali, tá? Então a gente vai trazendo a vírgula mais para a esquerda, até a gente conseguir achar esse número. Por exemplo, aqui, ó, também, né, a gente ainda tem um número aqui que já passou e muito de 10, né? Então, vamos trazer mais a vírgula aqui para a esquerda. Aí fica 9.461. Também passou de 10, né? E aí, por fim, quando a gente coloca a vírgula aqui, ó, entre o 9 e o 4, a gente tem o número 9,461. E 9,461 é maior do que 1 e, ao mesmo tempo, é menor do que 10. Tá bom? Então, aquela interrogação ali vai ser esse número, 9,461 vezes uma potência de 10. Nessa potência de 10, a gente precisa achar aquele númerozinho que vai ficar em cima do 10, que é o expoente. E esse número, tá, é a quantidade de vezes que a vírgula foi deslocada, que ela foi movimentada. Como assim, professor? Daqui a pouco você vai entender. E um detalhe, uma dica bem bacana, é que quando a gente está falando de escrever em notação científica números de valores grandes, esse expoente sempre vai ser um número positivo, tá bom? Então pega essa sacada, pega essa dica, que aí você nunca vai errar, tá? Então, como eu escrevi ali, ó, vamos imaginar que a vírgula estava ali no final do número. E aí, até onde a gente parou ela, quanto foi esse deslocamento, né? Quantas casinhas a vírgula foi movimentada até parar naquele número maior que 1 e menor do que 10, tá bom? Então, quando a gente conta ali do final até onde ela parou, dá 12 casas. Essa vírgula foi movimentada em 12 casas, tá bom? Então, 9,461 vezes 10 elevado a 12 é aquele númerozão ali escrito usando a notação científica, tá bom? Então, esse é o primeiro caso. Tem também o segundo caso, que é quando a gente fala de escrever números que têm valor pequeno. Geralmente, esses valores são valores muito menores do que 1. Como, por exemplo, nesse caso aqui, ó, que foi um fato que eu trouxe na aula anterior, que tratava do tamanho do vírus Covid-19, né, em nanômetros. E aí eu trouxe ali 53 nanômetros, que usando, né, transformando para centímetros, daria esse número aqui, ó, que eu estou apontando, 0,000053. Então, o valor desse número é muito pequeno, tá bom? Então, a gente consegue também escrever esses números de valores pequenos em notação científica, sempre um número vezes uma potência de 10, tá bom? Como achar o número, né, que vai multiplicar a potência de 10? A gente jamais pode esquecer que esse número tem que atender uma condição. A condição é ele ser 1 ou até maior do que 1 e, ao mesmo tempo, ele tem que ser menor do que 10. Só que nesse detalhe aqui, tem um detalhe para números de valor pequeno. Geralmente, eles já vêm com vírgula. Então, a gente só precisa tirar essa vírgula do lugar que ela está e levar até um certo lugar que a gente encontre esse número que seja maior ou até 1 e, ao mesmo tempo, menor do que 10. Tá bom? Então, por exemplo, nesse número aqui, a vírgula aqui, eu vou tirar ela daqui e vou ter que trazê-la para cá, certo? Até o momento de eu achar aquele número maior do que 1, tá? Ou até 1, e ao mesmo tempo menor do que 10. Então, se eu coloco a vírgula aqui, ó, 0,53 não é maior do que 1. Então, não atende a condição, tá bom? Aí você pergunta assim, e se eu botar a vírgula, professor, entre o 5 e o 3? Aí sim, atende a condição. Porque 5,3 é maior do que 1 e, ao mesmo tempo, é menor do que 10. Tá bom? Então, no lugar da interrogação, 5,3. E o expoente do 10, agora, quando a gente está escrevendo números de valores pequenos em notação científica,
esse expoente costuma ser um número negativo, tá? Da mesma forma que antes, esse número que aparece ali indica a quantidade de vezes que a vírgula foi movimentada, mas aqui esse número vai ser negativo, tá? É uma dica que eu estou te dando para quando você for escrever números como esse, né, de valores pequenos, em notação científica, tá bom? Então, contando quantas casas a vírgula se deslocou até ela parar entre o 5 e o 3, a gente encontra que vai ser 6, tá bom? Mas esse 6, nesse caso, vai ser negativo. Então, 5,3 vezes 10 a menos 6 é esse número aqui em centímetros escrito em notação científica. Tá bom? Beleza? Tranquilão? Então, a gente começou a ver isso aí em uma aula anterior a essa, tá? Então, só para fechar esse pensamento de como escrever um número em notação científica. É sempre dessa forma, tá bom? Sempre vai ser um número vezes uma potência de 10, tá? Esse número, ele tem que ser um número racional maior ou até igual a 1 e, ao mesmo tempo, menor do que 10, tá bom? E esse K aqui, da potência de 10, que é o expoente do 10, ele sempre vai ser um número inteiro que vai indicar o deslocamento da vírgula. Quando a gente fala de números com valores grandes, escritos em notação científica, esse K do expoente do 10 é positivo. Quando a gente fala de escrever números com valores pequenos em notação científica, esse K vai ser um número negativo. Beleza? Então, tá aí a forma, né, que é usada para escrever, para usar, né, essa notação científica, certo? Bom, aí eu queria que você agora perguntasse a você mesmo, perguntasse a você mesma, até aqui o quanto você conseguiu entender dessa aula. E aí você pensasse em uma dessas alternativas como resposta. 1 para pouco, se você entendeu pouco até esse momento da aula. 2 para metade, se você entendeu metade, se você acha que entendeu metade. 3 para a maioria e 4 para bastante, tá bom? Mas faz isso refletindo para chegar em uma resposta honesta e sincera que você vai dar para você mesmo, tá bom? Eu vou te dar 30 segundinhos para você pensar. Prontinho, voltamos. Tá bom? Então aí conseguiu encontrar a sua resposta? Já sabe quando você conseguiu entender até aqui? Beleza? Vamos avançar? E nesse avanço, é claro, a gente ainda vai falar um pouco mais sobre esse tema da notação científica, tá bom? E aí eu trago para você, olha só, uma página na internet que vai trazer uma notícia, e essa notícia é bem bacana, veja só comigo. Bom, nessa página da internet, que é o portal G1, tá bom? Fala do prêmio da Mega da Virada do ano de 2021, que pode pagar 350 milhões. O maior prêmio a ser pago na história, né, da Mega da Virada, que é aquele tão famoso, né, aquele tão grande desejo de ganhar na loteria. Então, em 2021, no dia 31, né, o vencedor ou a vencedora pode ganhar 350 milhões de reais. Olha só, é muito dinheiro. E o interessante é que essa aula está sendo gravada no dia 29 de dezembro de 2021. Pois é,
daqui a 2 dias, tá? Do momento que essa aula está sendo gravada, teremos aí um novo milionário ou uma nova milionária que vai embolsar 350 milhões de reais, tá? Bom, e aí é que é o detalhe interessante. A gente vai pegar esses 350 milhões e 350 milhões em seu valor é um número grande. E esse número grande vem ali seguido de vários zeros à direita. Então esse número ele pode ser escrito usando a notação científica. Então vamos fazer isso? Vamos rascunhar? Olha só. Tá aí 350 milhões, tá? É só escrever 350 acompanhado de 6 zeros e escrevendo na notação científica um número vezes uma potência de 10, tá? E para achar esse número, que vai multiplicar a potência de 10, não vamos esquecer, tem uma condição, e a condição é ser maior do que 1 ou até 1, e ao mesmo tempo ser menor do que 10, tá? E aí a gente vai usar o lance da vírgula. Pegar uma vírgula, posicionar ali em algum lugar, naqueles 350 milhões, onde a gente encontre um número que atenda a essa condição, tá? Então é claro que para a gente achar um número que atenda a essa condição, só se a gente colocar a vírgula entre o 3 e o 5, porque 3,5 é maior do que 1 e ao mesmo tempo é menor do que 10. Então no lugar desse A aqui, a gente vai trocar por 3,5. Pronto, e só falta agora o expoentezinho ali da potência do 10, que é a quantidade de vezes que a vírgula foi deslocada. E a dica é, se a gente está escrevendo em notação científica números com valores grandes, esse expoente é positivo, tá bom? Então a gente imagina a vírgula no final do número ali. Então no final do número, até ela ser posicionada entre o 3 e o 5, quantas casinhas ela foi movimentada, essa quantidade vai ser o número que vai ficar ali como o expoente do 10, tá bom? Nesse caso, se a gente contar ali ó, do final até ela ser posicionada entre o 3 e o 5, a gente vai ver que ela se movimentou 8 vezes, não é isso? 8 casinhas? Se eu contei corretamente, mas vamos ver. Vai aparecer ali na tela. Vamos tirar ali o K e colocar o expoente, que agora vai ser 8. É isso mesmo, tá bom? Então, esse prêmio de 350 milhões de reais, escrito em notação científica, 3,5 vezes 10 elevado a 8. Tá bom? Bastante dinheiro, hein? Bom, beleza. Mas olha só, dentro dessa mesma notícia, tá bom? Desse prêmio da Mega da Virada do ano de 2021, tem uma informação interessante que é sobre a probabilidade de uma pessoa ganhar esse prêmio, tá bom? E essas probabilidades são muito, muito, muito pequenas. E você vai ver daqui a pouquinho comigo, tá? Então aqui, ó, dentro da página da notícia, se a gente rolar aqui para baixo, a gente até vê ali, ó, os prêmios que foram pagos do ano de 2010 até 2020, tá bom? E de fato, esse prêmio só vai aumentando a cada ano. E ainda rolando a página, chega um momento que a gente encontra as probabilidades de uma pessoa conseguir ganhar esse prêmio de 350 milhões. Olha só. Para apostas simples, para apostas pequenas, né? A probabilidade de uma pessoa ganhar esse prêmio é de 1 em 50 milhões 63 mil
860. Então, dentro de um número maior do que 50 milhões, né, uma pessoa pode ganhar. Então, veja o quanto essa probabilidade é muito baixa. Mas para aqueles que fazem apostas mais altas, até ali ultrapassando um pouco mais dos 20 mil, a probabilidade já fica maior, tá? Porque a probabilidade é 1 em 10.003 pessoas, tá bom? Certo? Mas, como é que a gente entende melhor essas probabilidades, tá? Olha só, vem comigo, vamos rascunhar aqui para a gente entender. Eu já vou até dar uma pausa aqui, rapidinho, para você ver ali, ó, que eu escrevi as probabilidades, 1 em 50.063.860. Para a gente encontrar essa probabilidade é só pegar 1 e dividir por esses mais de 50 milhões, e a gente encontra esse número esquisitão aqui, ó. 0,000000001 997448858318156. Isso é um número muito, 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 muito menor do que 1. Tá bom? E a outra probabilidade, para quem faz apostas ali passando dos 20 mil, claro que fica maior, porque é 1 em 10.003. Fazendo 1 dividido por 3, que é a forma de a gente encontrar aí a probabilidade, a gente acha esse número aqui, ó, 0,000099970008997300881. E claro, esse número também ainda é um número muito menor do que 1. Então, o que a gente vai fazer aqui é pegar essas probabilidades, tá bom? E escrever usando a notação científica, certo? Então, acompanhe aqui comigo para que você entenda. A gente vai primeiro pegar aquela probabilidade de 1 em mais de 50 milhões, certo? Que deu aquele número bem esquisitão ali, ó, que eu estou grifando de verde. E aí, vamos escrever usando a notação científica, que é um número vezes uma potência de 10. O número que multiplica a potência de 10, um número maior que 1, ou até pode ser 1, e ao mesmo tempo tem que ser menor do que 10. Então a gente pega aquela vírgula que está no número, reposiciona ela, até a gente achar um número que fique aí entre 1 e 10, né? Nesse caso vai ficar entre 1 e 10, tá bom? Então vamos lá. Ali é só o formato da notação científica, certo? Aquele A é aquele número ali. Olha onde eu coloquei a vírgula. 1,997448858318156. Esse número é maior do que 1, porque é 1, alguma coisa, e ao mesmo tempo é menor do que 10. Tá bom? Então vai ser esse número aí, que eu estou escrevendo ali na tela, 1,997448858318156 vezes a potência de 10. E aí, dentro da potência de 10, o expoente agora vai ser negativo, porque a sacada é notação científica para números pequenos, o expoente é negativo, tá bom? Então é só a gente contar quantas vezes a vírgula se deslocou até onde ela parou ali, entre 1 e o 9, e escrever isso como número negativo, tá bom? Então se a gente já contar ali, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Então, o expoente aqui vai ser menos 8, tá bom? Ou 8 negativo, que é outra forma de ler também. Prontinho. Bom, e aí dá para a gente também escrever o outro número ali, né, que representa a outra probabilidade de ganhar o prêmio, também em notação científica. O raciocínio é o mesmo, tá bom? Número vezes uma potência de 10. Esse número que vai multiplicar a potência de 10, maior do que 1 e ao mesmo tempo menor do que 10, ou até pode ser 1, né? Porque 1 também vai ser menor do que 10, tá bom? E aí, vamos dar uma avançadazinha aqui. Olha só. Pronto, eu já coloquei a vírgula aqui, ó.
que vai ficar 9,997000899730081. Isso é um número maior do que 1, porque é 9, alguma coisa, e ao mesmo tempo é menor do que 10. Tá bom? Então vai ficar esse número vezes a potência de 10. Como é um número de valor pequeno, tá? O expoente do 10 vai ser um número negativo. E aí é só a gente contar quantas casinhas a vírgula se deslocou daqui até aqui, tá bom? E aí a gente consegue escrever a potência de 10 e o número fica escrito usando a notação científica, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, se eu não me engano. Então, o expoente ali vai ser, aliás, 5, né? Então, o expoente ali vai ser menos 5. Então, esses números aí, muitíssimo pequenos, né? E olha só que detalhe interessante. Se eu chegar na calculadora e fazer 1 dividido por 50 milhões, 63.860, olha o resultado que aparece. No final aparece uma letrinha E menos 8. Essa letrinha E menos 8, na calculadora, significa essa potência aqui, ó, 10 elevado a menos 8. E veja que o número que está na frente é o mesmo que eu escrevi, tá bom? Então, olha só que coisa interessante. Da mesma forma, se a gente for fazer o outro, né? 1 dividido por 10.003. A gente vai ver que a gente vai achar na calculadora em formato de notação científica, tá? Porque se a gente dividir 1 por 10.003, vai aparecer aqui, ó, aquele número que a gente escreveu aqui, tá bom? Esse é menos 5, que tem significado da potência de 10 elevado a menos 5. Tá? Beleza? Bom, mas deixa eu ver se você entendeu e eu queria já te testar com um exercíciozinho aqui na tela, tá bom? Queria que você tentasse escrever, né? Quais são esses números aí? Esses números estão em notação científica, tá? E aí você vai tentar achar quais são os números que podem ser escritos, né? Dessa forma aí, em notação científica. É o processo inverso do que a gente veio fazendo aqui, mas não é nada absurdo de se fazer, tá bom? Então eu vou te dar um minutinho aí para você fazer. Prontinho, vamos lá? Vamos conferir? Será que você conseguiu acertar? Olha só como é que a gente encontra os números que tem aquelas notações científicas ali, tá bom? Então, no item A, 7,2 vezes 10 elevado a 5, veja que o expoente é positivo. Então, o número que tem essa notação científica é um número de valor grande, tá bom? E aí, olha só, é só a gente escrever aquele 7,2 sem vírgula, tá? Dentro do 7,2, esse algarismo 2 já conta como uma casinha, né? Vai contar no número aí como um zero, tá? E 10 elevado a 5 tem que ter 5 zeros. Então, se uma casinha já conta como um zero, basta você escrever um zero seguido de 4 zeros, né? Tá? No caso, seguido de 3 zeros, porque já é uma casinha. Tá bom? Beleza? Então vai dar 720 mil, tá bom? E o outro, 1,9 vezes 10 a menos 3. 10 elevado a menos 3 é negativo, então vai ser um número pequeno, tá? Então a gente vai escrever 1,9 sem vírgula e vai botar zeros na frente, tá?
Aqui, ó, vai ter que ter 3, né? 3 casinhas. E aquele 9 aqui já representa uma das casinhas, tá bom? Então, a gente coloca 2 zeros, tá? Porque o 9 ali já representa uma casinha, vírgula, e o 0 na frente. Temos aí os dois números, né? Com suas notações científicas, tá bom? Então, faça uma avaliação do que você conseguiu aprender nessa aula, escrevendo um breve comentário, né? Contando o que você aprendeu, tá bom? Aqui a gente tem uma fonte, né? Na internet, que foi aquela notícia ali do prêmio, tá bom? Da Mega da Virada, no portal G1. Espero que você tenha curtido a nossa aula, mas a gente vai ficar por aqui, tá bom? Desde já até a próxima. Não esquece que matemática nunca foi problema, tá bom? Matemática sempre foi solução. Isso aí, valeu, até mais.